Tem um carro de som aqui na frente, da onde eu moro, gritando há mais de 1 hora. Então, como é que grava? Como é que grava? Se brasileiro é... No Brasil existem dois tipos de brasileiro em relação ao cinema daqui. Ou aqueles que gostam muito, que admiram, que vai lá, procura um monte de pérola nacional, ou aqueles que falam assim, cinema nacional não presta, é só porcaria. Você já parou para pensar por que essas pessoas não gostam nem um pouco do cinema nacional? Hoje a gente vai analisar o porquê desse desgosto todo. Vem cá, guri. Vem. Vem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e eu já vou falar. Eu gosto bastante do cinema nacional, eu já assisti várias preciosidades aqui do nosso cinema. É óbvio que a gente tem um lado com vários filmes ruins, filmes mal produzidos, filmes feitos para serem apenas blockbusters nacionais, mas aí muita gente não enxerga o outro lado também, o lado mais independente, é menos conhecido. E eu tava parando para pensar o que eu ia gravar e eu cheguei nesse assunto. E eu cheguei em 3 pontos do porquê muita gente aqui no Brasil fala que os filmes daqui não são nada bons, que os filmes aqui só tem porcaria, patifaria, coisas superficiais. Então, vamos tentar entender. O primeiro ponto que eu cheguei é porque as pessoas têm muito aquela mentalidade que os filmes daqui só tem gente pelada, só tem gente fazendo isso aqui, coisas, né, da bagaceira. Isso vem muito das pornô chanchadas lá da década de 70, que era o estilo predominante do cinema nacional. Praticamente só se produzia isso, pelo menos aí 70%, 80% das produções. A pornô chanchada ficou muito popular nessa década de 70 e foi até mais ou menos o início da década de 80, onde ela ainda tinha uma certa força. E o mais interessante é que a pornô chanchada começou ali no início da década de 70, se baseando muito nas produções italianas que tinham um certo erotismo envolvido com comédia, e começou mais light. Aí até o final da década de 70 e início da década de 80, as produções foram ficando cada vez mais pesadas, mostrando as coisas ali sem muito pudor. Então as pessoas ainda têm muito essa visão lá daquela época, né? Porque esses filmes ainda são bastante comentados hoje, apesar desse movimento ter perdido a força há várias décadas atrás. Afinal, o gênero ele foi se desgastando muito. Depois de mais ou menos 15 anos dessa predominância, não tinha muito para onde ir. E muitos atores famosos, inclusive atuais da Rede Globo, participaram das produções desses filmes, né? Foram atores nesses filmes. Por exemplo, Antônio Fagundes, Vera Fischer, Tarcísio Meira, Marcos Frota, o cantor Sidney Magal e a rainha dos baixinhos, a Xuxa, né? Inclusive tem aquele famigerado filme Amor, Estranho Amor, que também faz parte desse movimento aí. É um filme de 82, né? A Xuxa estava novinha, no início de carreira, ela tinha ali uns 18, 19 anos. E esse filme é muito polêmico porque tem aquela cena que ficou muito famosa aí e gerou muita controvérsia, que ela contracenou uma cena ali, né, caliente com um menino de 13 anos. Inclusive, a Xuxa tentou retirar, tentou queimar, aniquilar todas as cópias do filme, mas ela não contava com a nossa queridíssima internet, que proliferou depois desse filme e todo mundo ficou sabendo dele. Lembrando também que nessa produção aqui a gente teve a participação do Tarcísio Meira e da Vera Fischer. E como já era início da década de 80, as temáticas desse filme, inclusive várias cenas ali, eram bem pesadinhas. Você não me chama mais de gostosinho? Lírio, o que é isso? Inclusive um fato sobre as pornochanchadas é que a maioria delas eram produzidas em uma região ali em São Paulo, conhecida naquela época como Boca do Lixo. Então era uma região ali que as pessoas usavam para produzir, na grande maioria, esses filmes, que eram muitos deles de baixo orçamento, né? Eram filmes que até
quando você vai assistir, vai se dar a chance de assistir a um filme desse, você percebe que é uma produção com poucos recursos, o roteiro muitas vezes é muito superficial, a direção é muito básica, então não tinha muito aquele glamour em relação a isso, e é mais um fator que as pessoas têm em mente, além do filme, né, ter toda aquela bagaceira ali, ainda eram mal produzidos. Outros filmes desse gênero também que ficaram bem famosos foram Coisa Boa é Nossa Empregada, de 73, O Bom Marido, de 78, Das Tripas Corações, de 1982, O Homem de Itu, 1979, Amante Latino, também desse mesmo ano, Um Pistoleiro Chamado Papaco, de 1986. Inclusive, esse filme do Pistoleiro aqui, de 86, é um filme, rapaz, é um filme que já passa de pornô chanchada para uma outra coisa. Inclusive estava bem no final do movimento ali. Então você vê também que os nomes não eram nada criativos e sempre iam para esse lado mais quente. Porra! Tudo isso? E daí? Sou mulher até debaixo d'água. Bem, o nosso segundo tópico para as pessoas não gostarem muito do cinema nacional é em relação à Globo. E eu admito que ela tem sim uma certa parcela de culpa. Mas aí também é uma questão de gosto, é uma questão comercial. Porque a gente sabe que a Globo todo ano lança uma penca de comédia nacional, aquelas comédias que muitas vezes usam os próprios atores dela e tem aquelas piadinhas batidas, são aquelas comédias pastelonas. Elas têm público? Óbvio que elas têm público. Se você gosta, né, você gosta, é um gosto seu, mas elas são responsáveis para muita gente também virar a cara pro cinema, porque acha que, digamos, 90% do cinema nacional é baseado nessas produções. Afinal, a propaganda desses filmes é muito forte na internet, na própria TV Globo, então o tempo todo você tem passando imagens desses filmes, propagandas mesmo, trailers, né? Então é um tipo de filme que eu confesso que eu não gosto muito. Talvez aí a cada 10 filmes desses de comédia nacional, eu gosto ali de 1, 2 e olhe lá. É claro que qualquer um pode ir no cinema e assistir o que bem entender, mas é válido lembrar que essas produções de comédia nacional da Globo são feitas principalmente pro público que assiste a TV Globo, pro pessoal mais velho que gosta de novela, que assiste jornal. Então assim, né, eles meio que já têm um target ali quando eles produzem essa comédia. Meus equipamentos, Mas aí eu te recomendo o seguinte: se você gosta mesmo de cinema e ainda tem essa mentalidade, o cinema nacional não presta, por que você não deixa um pouco de lado essa visão comercial, esse monopólio da Globo principalmente, e tenta garimpar, tenta pesquisar na internet? Aqui no canal mesmo eu já dei várias sugestões, eu tenho mais de 50 filmes indicados, filmes nacionais que são verdadeiras obras-primas aí pelo canal. Inclusive indiquei também em um vídeo diretores que estão começando aí no cinema nacional. Se você ainda não viu, clica lá que vale muito a pena conhecer esses novos diretores. Então é uma questão de você correr atrás também. E para facilitar a vida aí de alguns de vocês, eu vou deixar uma lista aqui na descrição desse vídeo com mais ou menos uns 20 filmes que eu gosto muito do cinema nacional. E o terceiro argumento que a gente vai analisar é em relação à produção em si desses filmes aqui no Brasil. Lembrando, a gente está em um país de terceiro mundo, um país que não tem incentivo, ou quase não tem tanto incentivo assim para o cinema nacional. Existe, mas ele é limitado e ele é muito direcionado. E mesmo que tenha esse incentivo, ele não é lá essas grandes coisas. E as pessoas, elas têm muita mania de comparar os filmes daqui do Brasil com os filmes da onde? Os filmes hollywoodianos. E meus amigos, a gente não pode fazer essa comparação, porque os filmes hollywoodianos têm o quê? Geralmente os orçamentos são em volta ali de 100 milhões para cima de dólares. Aqui a média, quando um filme tem um orçamento grande, um orçamento alto aqui no Brasil, é ali no máximo 8, 10 milhões de reais.
10 milhões de reais, 100 milhões de dólares, sem contar as produções da Marvel, etc., que custam aí de 200 milhões de dólares para cima. Então é injusto a gente comparar assim, e mesmo assim os diretores, produtores de filmes brasileiros, eles tiram leite de pedra, eles conseguem fazer coisas muito bonitas. E sem contar que as temáticas aqui dos filmes nacionais muitas vezes falam do próprio Brasil, expõem a nossa realidade, a pobreza, a violência, as várias questões sociais problemáticas aqui no nosso país, e é uma forma da gente expor isso, da gente divulgar, da gente refletir em relação a esses assuntos. Então não é porque a gente tem de forma crua, muitas vezes, esses assuntos expostos em um filme aqui, que a gente pode pensar, poxa, poderia ser um filme de ação, poderia ser um filme de quebradeira, cheio de efeitos especiais, sendo que a gente não tem condições para produzir esse tipo de conteúdo aqui. Espera, que eu também tô voltando para casa. E convenhamos, né? Se é pra gente ver esses filmes de ação frenéticos, de aventura e blá blá blá, vamos assistir os blockbusters americanos. Ninguém tá falando para não assistir. Hollywood produz muita coisa legal também, muita coisa divertida. Mas filmes, muitas vezes, para pensar, para ver de uma forma mais artística, para valorizar o que a gente tem produzido aqui no país com tão pouco, eu acho que isso também é uma forma válida de se apreciar o cinema da melhor forma. Inclusive, vocês sabiam que os gringos, a galera lá da Europa, dos Estados Unidos, eles admiram muito o cinema daqui do Brasil, eles gostam muito, justamente pelas obras-primas que a gente exporta lá para fora. Cidade de Deus, Tropa de Elite, Central do Brasil, O Lobo Atrás da Porta, O Palhaço, Bicho de Sete Cabeças, Carandiru, enfim. É uma pá de filmes muito bons que as pessoas admiram lá, filmes inclusive que já foram premiados lá fora. Então por que que a gente também não pode, né, dar esse crédito, essa moral, tendo tanto filme legal assim aqui no nosso Brasil? Desde moleque, eu sempre quis ser fotógrafo. Bem, é isso, galera. Essa foi uma leve reflexão em relação à nossa visão quanto ao nosso próprio cinema. E agora eu quero saber de vocês. Vocês gostam muito aqui do cinema nacional? Ou vocês acham mais ou menos, meia boca? Ou você realmente não gosta, não consegue se adaptar? Quais são os filmes que você mais admira? Os filmes que você conhece? Os filmes que você teve oportunidade de assistir? Isso é importante ver também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda bastante o trabalho aqui do Refúgio Cult. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!